Olá, Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos e todas. Uma alegria muito grande iniciarmos mais uma semana pensando sobre vida, sobre Deus, sobre condição humana, sobre tudo aquilo que somos no mundo, as nossas ações e as ausências dela também. E hoje a temática que nós vamos tratar durante toda essa semana, com reflexões aí com irmãos e irmãs da igreja, trará uma temática ligada à empatia e mudança de mente. Porque mudança de mente é transformação, é conversão, segundo o apóstolo Paulo. E nós precisamos mudar a nossa mente para se colocar no lugar do outro. E esse tema é bem moderno, bem atual, e eu acredito que vai ajudá-lo a perceber o mundo de uma forma diferente, a partir de um outro olhar sobre o outro, tá certo? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. E os objetivos dessa semana com essa temática, em primeiro lugar, é compreender melhor o conceito de empatia e suas implicações na vida das pessoas que necessitam de acolhimento. Você precisa lançar um olhar sobre a vida dessas pessoas que nesse momento precisam ser acolhidas, amadas, compreendidas nas suas necessidades. E a gente vai entender que empatia não é só se colocar no lugar do outro e sentir a sua dor, mas é olhar as questões a partir do olhar do outro, Aí a gente vai vê-lo como um indivíduo que precisa ser compreendido. No segundo momento, trazer à reflexão a importância da mudança de mente, metanoia, conversão, como elemento diferenciador para nos colocarmos no lugar do outro. Sem mudança de mente, sem transformação de caráter, sem a nossa visão de mundo, sem a nossa cosmovisão cristã, é impossível a gente perceber o outro, porque a gente está muito focado naquilo que é nosso, nas nossas próprias necessidades, nessa correria e loucura que virou o mundo, e a gente acaba esquecendo que o outro faz parte também desse mundo e do nosso mundo enquanto cristão. E, por último lugar, despertar em cada pessoa o desejo de ser como Jesus, que acolheu de forma empática aqueles que precisam de colo, precisam de amor, de respeito e não de julgamento. Nós adoramos esse lugar de juiz, mas Jesus não se comportou assim em meio a pessoas que passaram por lutas, por dificuldades, por situações terríveis, principalmente dentro do contexto judaico. E aí a gente precisa entender algumas histórias bíblicas para pensar melhor sobre empatia. E você vai ver que tem reflexões maravilhosas que vão ser trazidas durante essa semana, tá? Mas o que é empatia? Como a Bíblia trata desse assunto? Você vai perceber que a Bíblia não traz a palavra empatia, mas ela traz muitos exemplos. Daqui a pouco eu vou citar alguns textos bíblicos para você compreender melhor. Mas a ideia de empatia é a capacidade de sentir o que o outro sentiria caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Essa é a ideia que todo mundo tem, mas eu queria aprofundar um pouco mais esse conceito, fazendo você que entender que a empatia é uma arte de se pôr no lugar do outro e ver o outro na sua perspectiva, não na minha perspectiva. É o olhar do outro, não o meu olhar. Porque muitas vezes eu quero ajudar a partir do que eu acredito, mas você precisa ajudar o outro e se colocar no outro a partir do olhar que ele tem sobre si mesmo, sobre o mundo. Aí é muito mais fácil sentir a dor e ajudá-lo, tá bom? Porque ela tem o poder de curar relacionamentos desfeitos, a empatia. Derruba preconceitos, nos faz pensar inclusive nas nossas ambições e até mesmo mudar o mundo. Mas para isso acontecer, eu preciso olhar para o mundo e para as pessoas de uma forma diferente, ok? Então eu queria trazer uma reflexão que eu encontrei, estava lendo, eu achei muito interessante, que se encaixa muito bem dentro do que nós estamos falando, de Roman Ksnarik, que é difícil o nome, mas o que ele traz é interessante. Ele diz assim: imagine que você vê um mendigo debaixo de uma ponte. Você pode ficar penalizado, pode dar uma esmola para ele. Isso é piedade, não é empatia. Se por outro lado você fizer um esforço para ver o mundo através dos olhos daquele mendigo, tentando perceber como é a vida para ele, quem sabe até conversando com ele e transformando aquele estranho num indivíduo único, aí sim você estará lidando com a empatia. É sentar, é conversar, é sentir, é chorar, é estar com, é estar para. Então é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente chegar lá e dar alguma coisa para quem está necessitado. Muitas vezes a pessoa não está nem necessitando de um prato de comida, ela está necessitando de colo, de alguém que as escute. E a palavra de Deus, para fechar esse momento, eu trago 3 textos aqui maravilhosos
Primeiro está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, que diz: há entre vocês alguém sofrendo? Então ore. Há alguém que se sente feliz? Então cante louvores. Ou seja, celebre com ele, se alegre com ele, ore com ele. A partir da necessidade dele, se ele quer estar feliz, celebre. Se ele está num momento de dificuldade, ore com ele. Então é assim que funciona o processo de empatia nas Escrituras Sagradas. 1 Pedro 3,8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Aí aquela via de mão dupla, né? Eu percebo o outro me percebe, e a gente fica nessa relação empática, onde cada um cuida de cada um, e a gente é compassivo com o outro, a gente é fraternal, a gente é amoroso uns com os outros, e a gente desenvolve esse sentimento de empatia, é uma empatia assertiva, que faz com que todo mundo fique bem no processo. E o último texto para a gente pensar: alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12:15, mais uma vez o apóstolo Paulo, maravilhoso nas suas pontuações. Então, alguém que precisa chorar, chore com ele. Se alguém está vivendo um momento de alegria, eu preciso celebrar com essa pessoa também. Então a gente pode vivenciar tudo isso durante essa semana, fazer dessa semana uma semana diferenciada, olhando mais para as pessoas, percebendo mais o outro, deixando de olhar para o seu próprio umbigo, tá? E olhando o mundo a partir da perspectiva daqueles que precisam ser acolhidos e não julgados a partir do que eles são, tá bom? Então que Deus abençoe tua vida, tua semana, e que você viva dias diferenciados e cheios da alegria do Espírito Santo, tá bom? Que é sempre empático, está sempre ao nosso lado, olhando as coisas a partir de nós e nos ajudando nas nossas fraquezas. E que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.